O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e o seu povo fez passar, e da rocha água viva fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma dos feridos e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, fez Jesus andar sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje, sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. E fará o impossível por você. Amados irmãos e amadas irmãs, por ocasião da nossa conversa passada, voltei a destacar a obrigatoriedade, para mim, indiscutível, de que o Mashiach deve ser o modelo exclusivo e insubstituível para o discipulado. E, portanto, não nos compete, não devemos e não podemos adotar padrões humanos para forjar discípulos. Salientei também, naquela ocasião, ser impossível que sejamos discípulos e discípulas do Senhor Jesus se tivermos nascido de novo, mas não nos mantivermos caminhando pelo processo da redenção, que, só lembrando, é constituída de 8 estágios: expiação, libertação, regeneração, justificação, reconciliação, adoção, santificação e glorificação. Na conversa pretérita, nós encerramos a abordagem do primeiro processo, primeiro estágio do processo de redenção, a expiação. Hoje nós iniciaríamos o segundo, que é a libertação. Mas vocês vão ficar sabendo o que aconteceu. Ao longo da semana, que hoje termina, tenho recebido e percebido um impulso, vou chamá-lo assim, na falta de uma palavra melhor, irresistível, para falar-lhes sobre uma questão crucial e inadiável. Quando eu digo falar-lhes, estou me referindo eminentemente à Igreja de Deus. E vocês vão ver por quê. Então resolvi, me perdoem
por essa tomada de decisão, se não agradar, fazer uma pausa na ministração do tema que está em curso, o discipulado na Igreja de Deus, seria hoje a parte 9, neste ponto, em que encerramos a viagem pelo item expiação, justamente para atender a esse direcionamento que mencionei, que me foi levando a uma outra situação, a um outro cenário. Do que estou falando? Como seguidores e seguidoras fiéis e invioláveis de nosso Senhor Jesus Hamashiach, e obedecendo a uma de suas ordenanças expressas, nós vimos empenhando intensos esforços para ficarmos continuamente vigilantes, porque assim ele nos advertiu e nos orientou. Nesse estado de atenção constante, temos conseguido identificar claramente sinais inequívocos de que vivemos nos tempos finais deste mundo caído. O Altíssimo Iá vem apontando para quem tem olhos e ouvidos abertos e focados que a regeneração e a renovação estão cada vez mais próximas. Assim, amados irmãos e amadas irmãs, proponho-lhes uma pergunta inicial para a reflexão sincera, dirigida a vocês como um todo. Estão sendo genuína e integralmente fiéis ao Altíssimo Deus e a nosso Senhor Jesus, sem qualquer desvio ou distração? Esse, amados irmãos e amadas irmãs, é o tema que pretendo desenvolver. Certamente requererá mais de uma conversa, mas hoje faremos a introdução. Na conversa de hoje com vocês, conversaremos sobre fidelidade, que em hebraico, e é extremamente importante que nós mencionemos o hebraico nesse momento, se diz de variada maneira. Existem algumas palavras hebraicas que nós podemos traduzir ou entender como expressão do conceito fidelidade. As mais usadas na Bíblia são omen, emuná ou nemanut. Mas agora eu gostaria de abrir um parêntese e convidar vocês para nós viajarmos até Gênesis 9, versos 8 a 16. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: e eu, Deus falando, eis que estabeleço Mequim, aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo o animal da terra convosco, com todos os que saíram da arca, até todo o animal da terra. E eu, Mequim, realizo convosco minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse mais Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente, que está convosco por gerações eternas. Tenho posto meu arco nas nuvens, Beanan. Esse será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então, lembrar-me-ei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, o meu arco, e eu o verei.
Pergunto-lhes: o Altíssimo Deus tem cumprido sua parte nesse concerto? Desde aquele momento em que as 8 pessoas saíram da arca? Sim, não mais houve até agora outro dilúvio. E todos os dias, em nossas orações, reafirmamos por palavra, com toda a convicção, que sua fidelidade é absoluta e eterna. Nesse ponto, provavelmente, vocês eventualmente questionarão: como assim? Eu lembro aos irmãos e às irmãs que, sempre que oramos, finalizamos nossa fala com um vocábulo, amém, em português. Em hebraico, amém, o qual nosso Senhor Jesus utilizou diversas vezes, tanto no início, quanto no meio e no fim de preleções e diálogos. A título de exemplo, vejamos 2 passagens em que o Mashiach utilizou o termo amém. Mateus 5,18. Na maioria das traduções, quase totalidade, por assim dizer, em língua portuguesa e em muitas delas em outras línguas, por exemplo, em inglês, nós encontramos o seguinte texto em Mateus 5,18. Porque, em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum iota, nem um queraia, um traço, jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Não é verdade? E aí vocês vão refutar-me. Onde está a palavra amém nesse verso? Para encontrá-la, amados irmãos e amadas irmãs, precisamos consultar o texto original em grego, a fim de lermos o que de fato o Divino Mestre falou. Ele falou o seguinte: porque, pois, amém vos digo, até que passem o céu e a terra, não passará um iud, ou um traço, um kutz, da lei, até que tudo se realize. Então, nesta passagem, nosso Senhor Jesus empregou um único amém. Vamos ler agora João 1,51. E Jesus acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Onde está aí a palavra amém? Vamos de novo ao texto original em grego. O que o Senhor Jesus disse? E disse: amém, amém, digo-te, verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui, nosso Senhor Jesus utiliza o duplo amém, atribuindo uma solenidade e uma maior firmeza de sua afirmativa, algo que ele fez em diversas ocasiões. A essa altura, muitas pessoas aqui presentes com certeza indagarão: o que significa, então, esse termo amém? Muita gente imagina ou pensa que essa palavra significa assim seja. Então, peço-lhes que me acompanhem até o PowerPoint para obtermos os esclarecimentos necessários. Vamos até lá, ele já está a postos aí. Aparece a tela para vocês? Irmãos, irmãs, a tela do PowerPoint aparece? Perfeitamente, irmão. Obrigado.
Então, vamos lá. Montei aqui uma pequena sequência de slides contendo breves comentários. Aqui não se está esgotando o tema. Há mais ainda que falar sobre a palavra que está grafada na tela em hebraico. Amém. Quer dizer, fazendo a transliteração do hebraico. Muito bem. Essa palavra, como primeira significação, pode ser considerada como derivada do verbo aman, que significa suportar, confirmar, acreditar, crer e outros sinônimos que tais. Uma outra significação da palavra amém em hebraico é que ela seja um advérbio com o significado de verdadeiramente assim é. Pode ser usado para encerrar ou ratificar frases e orações ou para concordar ou confirmar alguma coisa que tenha sido dita. Mas agora eu quero mostrar para vocês o sentido escondido, oculto na palavra amém. Eu escrevi amém aqui em português. Em português se escreve dessa forma que está na tela. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Não se pode escrever a palavra amém em português assim, ó, com N no final. Está errado. Isso não existe em português. Vou explicar daqui a pouco. Mas a palavra amém, em hebraico, é um acróstico. Vocês se lembram do que é um acróstico? Nós estudamos isso. Na minha época se chamava ginásio. Na época de muita gente que está aqui hoje conosco, o nome pode ser outro. Pode ser de 5ª ou 8ª série ou algo parecido. Então, nós aprendemos lá, principalmente no estudo da poesia, na teoria poética, que é uma palavra em que as primeiras letras, ou então as letras do meio ou do fim de cada verso de um poema, formam, num sentido vertical, um nome, ou até mais de um nome, ou um conceito, ou uma nova palavra. Então vamos ver o que acontece aqui, ó. Vamos dar um exemplo de um acróstico. Um poeminha aqui. Jamais se esqueça. O Senhor Jesus dizendo para nós: sou o único e definitivo Salvador. Então, observe que eu compus um verso aqui. Jamais se esqueça, sou o único e definitivo Salvador. Se nós pegarmos as palavras iniciais, as letras iniciais de cada palavra, nós vamos ler na vertical o nome Jesus. É claro que Jesus não tem acento em português, mas eu estou aproveitando a letra U. Tendo ficado, então, claro na nossa memória o conceito de acróstico, vamos ao hebraico agora. Vamos colocar aqui. Então, no hebraico, nós temos a letra Aleph, que é essa maravilha aqui, a letra Mem e a letra Nun. Isso se lê, então, Amém. A letra Aleph significa El, ou seja, Deus. A letra Em significa Melech, significa rei. E a palavra Nun significa Neman, que significa fiel. Ou seja, amém em hebraico, quando a gente diz isso, estamos declarando para o Altíssimo Deus: tu és um rei fiel. Deus é um rei fiel. Muito bem. Alguns dizem que poderia também ser o seguinte: esse Aleph aqui poderia ser a letra inicial da palavra Adonai, que significa Senhor dos Senhores, ou o próprio Deus.
As outras duas continuam com o mesmo significado. Mem significando Meler e Nun significando Neeman. Então, Adonai é rei fiel. Continuamos falando a mesma coisa. Deus é rei fiel. Agora eu quero mostrar para vocês, mais para curiosidade, um nível ainda mais profundo no estudo da palavra amém em hebraico. Então, nós vamos fazer aqui o seguinte: nós vamos pegar o significado de cada letra que compõe a palavra amém em hebraico. A letra Aleph, essa primeira aqui, significa muita coisa, mas dentre essas muitas coisas, a mão infinita ou o poder de Deus. A letra Mem significa várias coisas, dentre elas a graça de Deus. Pode significar também vida, água, nações. E a letra Nun significa conexão. Então, o que é que nós temos aqui? Nós podemos traduzir, entender a palavra amém, o seguinte: a palavra que estabelece a conexão com a graça e o poder infinito de Deus. Olha que maravilha está escondida nessa palavra. E se nós formos mais adiante, podemos também entender o seguinte: dividindo a palavra em duas partes, nós temos a letra Aleph, que significa, dentre outras coisas, o próprio Deus, ela representa o próprio Deus, e temos aqui a sílaba Man, que significa maná. Ou seja, amém é o alimento de Deus que nunca faltou nem faltará. E aí eu pergunto para vocês: quem é o pão que desceu do céu? O verdadeiro pão que desceu do céu, do qual o maná é uma tipificação. Vocês vão responder unissonamente: nosso Senhor, Redentor e Rei, Jesus Hamashia. Ele é o Amém. E é por isso que ele diz assim lá no livro de Apocalipse. Ele se apresenta como sendo o Amém, porque ele é realmente, de fato, o Amém. Aqui eu escrevi em português. E como prometi, e por que estou insistindo nessa tecla? Porque tenho visto por aí muitas pessoas escrevendo a palavra amém em português assim, com N. Isso está errado. Essa palavra não existe. Na língua portuguesa, não existe nenhuma palavra oxítona, ou seja, aquela cuja última sílaba é a tônica, é a mais forte, terminada em N com acento. Não existe isso. Existe palavra terminada, oxítona, terminada em M com acento. Aí sim, porque se não tivesse o acento, nós teríamos de ler aqui amém, do verbo amar. Então, eu quero passar essa informação para vocês para conhecimento. Que em língua portuguesa, quando formos escrever a palavra amém corretamente, ela tem de ser grafada assim. Se nós escrevermos assim, sem acento, que estaria correto também, nós estamos transliterando do hebraico. Mas isso não é português. Na língua portuguesa não pode ser assim. Numa transliteração para exemplificação, perfeitamente. Então, vamos continuar. Quis fazer essa pequena apresentação para vocês. Tenho mais coisas a falar ainda sobre a palavra amém, mas vou deixar para uma outra ocasião. Nesse momento, o que eu queria mostrar é a questão da fidelidade que está contida nessa palavra e que nós declaramos todos os dias. Na Igreja de Deus, nós oramos constantemente, oramos sem cessar e encerramos todas as nossas orações com essa palavrinha. Estamos dizendo a Deus, todas as vezes que oramos a Ele: Tu és um rei fiel.
Irmão, Nós... 3 minutos. Obrigado, irmã. Nós estamos apenas começando. Então, feita esta breve apresentação, mostrando a questão da fidelidade, e esse é o objetivo da conversa hoje, eu então, e feito esse comentário na língua portuguesa, agora nós podemos retornar à nossa conversa. Já deixei o PowerPoint de lado e gostaria de convidar vocês para visitar Gênesis 9, de 8 a 16, de novo. Então, mas sem ler a passagem. Ela já foi lida, eu quero só rememorá-la para fazer alguns comentários. Então, lá, nós verificamos que o Altíssimo Deus, por seu exclusivo juízo, em conformidade com sua soberana vontade, ninguém o forçou a isso, ninguém o induziu. Ele realizou uma aliança com Noé e seus parentes, e com toda a terra, e com tudo que nela existia naquele momento. Claro, por intermédio de Noé, seu servo fiel, inabalável, a quem ele escolheu para tornar-se o pai de todas as gerações futuras. Ou seja, cabe uma pergunta aqui para a reflexão de todas as pessoas presentes. Somos todos e todas filhos e filhas de Noé? A resposta é sim, porque tudo começou com ele. Então, depois do dilúvio, nessa segunda oportunidade que a raça humana teve. Naquela ocasião, o Altíssimo Deus selou esse concerto que eu chamo de misericordioso e imutável, usando um símbolo, o seu arco, o qual também, conforme as próprias palavras do Criador, deveria ser, para ele continua sendo, mas deveria ser para nós, sinal e memorial do que ele estava estabelecendo e confirmando naquele momento, em bases permanentes, eternas. Assim tem sido e assim será, porque o sempiterno Iá é perfeito e absolutamente fiel, e sua palavra é a verdade. Então, já que é assim, e assim é, precisamos falar desse arco. Antes de prosseguir, nós vamos ler Ezequiel 1, 26, 28. E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono, como de uma safira. E sobre a semelhança do trono, havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos, e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos, e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Esse era o aspecto da semelhança da glória de Iá. E vendo isso, caí sobre meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Que descrição poderosa, veemente. Conforme a descrição do profeta, aquele arco, o arco de Deus, multicolorido, estava ao redor do trono. Só que ali, no ambiente celestial, ele estava inteiro, não como um arco, que é uma seção de um círculo, mas um círculo completo, tipificando a perfeição e a sempiternidade
do Altíssimo Deus. Devemos notar que o arco, estou frisando isso, no trono de Deus é um círculo completo. E aquele que o Criador nos mostra, com que selou a aliança feita com Noé, é um semicírculo, que provavelmente, no meu modesto modo de ver, será integralizado após a criação de novos céus e nova terra, pois o próprio Altíssimo Deus habitará conosco nela, e sua perfeição estará em tudo e em todos. Então, é nossa praxe aqui fazer parêntese. Para mantê-la, vou abrir outro, fazendo, para quem ainda não conhece, algumas considerações sobre o arco de Deus. Recordemos que após o dilúvio, que encerrou um ciclo inteiro para a humanidade, para a própria Terra, o Altíssimo Deus, por meio de seu amor ilimitado e incondicional e de sua graça infinita e misericordiosa, concedeu nova chance à humanidade a partir de 8 pessoas sobreviventes do dilúvio. Em seu diálogo com Noé, Iá expressou-se de modo absolutamente claro, enfático, dizendo que estava confirmando uma aliança, colocando no céu o seu arco, o arco de Deus. Mas nós sabemos, amados irmãos e amadas irmãs, que Satanás está sempre atento aos movimentos divinos. Para quê? Para utilizá-los de forma deturpada e maléfica, porque ele, o diabo, é incapaz de criar qualquer coisa. Então ele plagia, copia, mas degenera. Do que eu estou falando, afinal? O inimigo da salvação, percebendo a perenidade do arco de Deus, rapidamente perpetrou uma trama iníqua, pela qual um de seus demônios passaria a receber homenagem permanente. Por quê? O diabo deturpou o nome do arco divino, passando a chamá-lo de arco-íris. Alguém dirá, mas qual é o problema? O vocábulo íris carrega belos e expressivos significados, tais como a parte colorida de nossos olhos, o espectro luminoso resultante da difração da luz branca. Então não há problema. Mas eu digo-lhes, o adversário é inteligente, habilidoso, perspicaz, oportunista e sutil como ninguém. Uma de suas estratégias mais eficazes é infiltrar-se de modo sorrateiro, como falei, sutil, como quem não está ali e aparentemente ingênuo na sã doutrina, especialmente nas Escrituras Sagradas. Ele não perde a oportunidade. Mas vocês continuam ainda sem entender o que eu estou falando. Então pergunto, quem é Íris? Quem é essa entidade? Uma entidade demoníaca, integrante daquilo que se convencionou chamar de panteão grego, que atuava como copeira dos demônios intitulados deuses. Dentre suas atribuições, essa demônia Íris, que era chamada de deusa, nós podemos destacar o seguinte. Primeiro, ela era serva direta de Hera. Observe o seguinte, a história iníqua se repete. Hera era irmã e esposa de Zeus. Como lá atrás nós tivemos Semíramis, mãe e esposa de Nimrod, como já conversamos sobre isso. Então, essa Íris, além de servir diretamente, e isso era uma honra muito grande, porque Zeus era o chefe lá daqueles demônios todos, chamado de Deus, era mensageira também desses diabos deuses.
atuando, prestem atenção, amados irmãos e amadas irmãs, como mediadora entre eles e a humanidade, usurpando a competência exclusiva de nosso Senhor Jesus Hamashia. E pasmem, esse ser repugnante era também conhecido pelo cognome de Rainha do Céu. Vocês se lembram de Semíramis, que eu já citei aqui? Mãe e esposa de Nimrod, outra personagem execrável. Nós estamos falando do mesmo demônio, mas num outro contexto, um na Babilônia e outro na Grécia. Essa personagem Íris era apresentada como uma linda virgem com asas douradas e mantos de cores brilhantes, formando um halo de luz em sua cabeça e segurando um cálice, um jarro ou um cajado. E quando ela descia, olha que coisa diabólica, ela o fazia de modo suave, ia deixando no céu um arco como seu rastro. Essa foi a história que o diabo inventou para colocar no arco de Deus esse nome abjeto. Então, gente, por favor, quando tiverem a alegria e o privilégio de ver no céu essa peça grandiosa e esplêndida, esse arco maravilhoso, reflitam sobre o que acabaram de ouvir e considerem a possibilidade de quebrar essa usurpação satânica, deixando de homenagear diabos e referindo-se a essa beleza maravilhosa como o arco de Deus, ou arco divino, ou arco celeste. Então, amados irmãos e amadas irmãs, como vocês puderam ver, nós estamos apenas começando a abordagem do tema fidelidade. Fiz apenas um preâmbulo bastante sinóptico e, para prevenir cansaço de vocês e também de minha parte, encerro a conversa neste ponto, mas declarando o firme propósito de continuar na próxima Santa Convocação, se o Altíssimo e Sempiterno Iá, Criador de tudo o que há, assim o permitir. E é o que suplico a Ele, em nome, por amor e pelo merecimento pessoal intransferível de Jesus Hamashia, nosso Redentor, exclusivo, suficiente, definitivo, insubstituível, o Cristo de Deus, que nos comprou das densas e sufocantes trevas que nos consumiam, alçando-nos ao reino eternal de seu Pai, nosso Pai celestial. Amém. Amém. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, e tu dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não, não me deixes
chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Josué, capítulo 1, versículo 9.